Olá, eu sou Elisa, esse é o The Fat Unicorn e hoje a gente vai falar de Budapeste, um livro do Chico Buarque. Esse é um livro que eu tava com ele na estante há muito tempo, tipo, quase um ano, porque eu comprei um sebo, mas porque tava barato e tava enrolando, sei lá. Mas aí essa semana eu me deparei presa no aeroporto e pareceu a oportunidade perfeita de ler. E aí eu fiquei lendo ele direto, tipo, de umas 3 da manhã até umas 8 e cheguei ao fim de uma vez só. É um livro que, se não fosse por isso eu não estivesse presa em um lugar com ele, talvez eu nunca tivesse chegado ao final. Não por ser um livro ruim, mas porque não é o meu tipo de livro. Não sei, esses livros assim que tem mais pretensão de alta literatura, geralmente eu só acho um saco e ponto, não entendo nada. Esse livro, sinceramente, eu não entendi muita coisa. Eu não sei se é porque ele é confuso mesmo ou porque o meu cérebro não chegou nesse nível superior de entendimento. Enfim, vamos por partes. O que dizer desse livro? Budapeste, do Chico Buarque, que eu não sabia que era um escritor, fala sobre um escritor. O protagonista, César Costa, trabalha em uma agência cultural que fundou com seu melhor amigo desde a época da faculdade e funciona basicamente com ele trabalhando e o amigo dele trazendo os clientes. Na visão dele isso é perfeitamente justo, porque ele não sabe lidar com esse tipo de coisa, mas para você que está lendo, você percebe que ele está sim sendo explorado. Basicamente, no começo ele trabalha com coisas, por exemplo, discurso para político, artigo no jornal, mas até que ele é contratado para fazer uma biografia de um empresário alemão e escreve o grande sucesso O Genógrafo. E depois disso ele começa a perceber que ele não gosta tanto assim da vida dele. Primeiro porque depois de escrever esse livro ele meio que não consegue mais escrever um livro melhor. Depois porque a esposa dele, a Sandra, meio que gosta muito do livro e ele se sente incomodado porque geralmente ela não dá bola pro trabalho dele. E agora que ela finalmente leu alguma coisa que ele escreveu, ele não pode falar que foi ele que escreveu porque senão quebra o contrato de confidencialidade. Ou seja lá como se chama isso. Enfim, o livro é bem confuso por quê? Porque ele se passa simultaneamente no Brasil e na Hungria. Hungria! Esse escritor, o José Costa, participa anualmente de uma conferência de escritores fantasma. E em um ano, por acaso, ele vai parar em Budapeste, por problema no avião mesmo. E ele meio que tem uma atração pela língua, sabe? E ele sente que as pessoas do lugar meio que estão tentando esconder a língua dele para ele não ouvir. Mas enfim, ele acha uma língua maravilhosa e ele se sente tentado a voltar nesse lugar. E aí a história, ela começa em Budapeste, depois ela volta pro Brasil e fala o que aconteceu até ele chegar em Budapeste. Às vezes você fica perdido do que é o antes, o que é depois. Aí, mais pela metade do livro, você se situa melhor no que está acontecendo. Mesmo assim, não é o meu tipo de livro. Eu não gosto muito dessa andação do tempo no meio da história. Não sei, talvez seja porque o protagonista não conseguiu me conquistar. Ele pode até ser genial, mas ele é um filho da puta, ele é muito chato. Sério, eu não tenho paciência para ele. Ele também é muito babaca com a esposa dele e, não sei, ele é simplesmente babaca, eu não consegui gostar dele e por isso eu não consegui gostar muito do livro. Mesmo assim, eu não sei como explicar, mas é um livro bom. Sério mesmo, eu li pensando, esse livro é maravilhoso, tem um jogo de palavras excepcional, é muito bem escrito, mas não é um livro que eu pretendo reler. Tentando explicar melhor o enredo. Acontece muita coisa, o livro engloba basicamente a vida inteira do personagem. Eu não sei direito como explicar porque ele é realmente muito confuso. Mas basicamente o José Costa vai sem querer na Hungria naquela conferência de autores. E aí, quando ele começa a ter problemas no Brasil com a esposa dele, principalmente por causa do trabalho dele, ele decide ir para a Hungria aprender húngaro, porque é um idioma muito bonito. E aí ele passa alguns tempos lá pensando que porra eu tô fazendo aqui, e querendo voltar pro Brasil e com saudade da Sandra, até que ele conhece a Kriska, que eu não tenho certeza se é assim se pronuncia o nome dela, mas vocês se levem bem. Ele conhece uma garota, na verdade uma mulher, enfim,
e ela começa a ensinar húngaro para ele. E nesse meio tempo ele esquece completamente o Brasil, esquece a esposa, esquece o filho, não tá nem aí, e cria uma nova vida na Hungria, até que as coisas dão errado na Hungria e ele volta para o Brasil. E aí fica meio nessa, já ele não sabe o que ele quer da vida, e isso é o que me deixa mais puta, porque ele não decide se ele ama a Sandra ou se ele ama a Kriska, se ele liga pro filho ou se ele não liga para o filho. Na verdade ele é um personagem muito hipócrita. E isso sem dúvida foi proposital, mas, enfim, eu tenho um problema pra gostar de livros em que eu não gosto do protagonista. Se você não tem problema do protagonista ser meio que um babaca, então você provavelmente vai gostar desse livro porque ele é muito bom. Principalmente o que é muito legal nesse livro são as referências ao húngaro como um idioma. Fala muito sobre a língua, sobre a estrutura da língua, também fala muito sobre o que é ser um escritor. Essa edição da companhia tá de parabéns. Bem, é a companhia, né? Aqui atrás o livro parece que tá escrito em húngaro, mas na verdade só tá escrito ao contrário. Aqui na frente aqui tem mais ou menos uma sinopse que é o começo do livro. A diagramação é bem confortável, tem um bom espaço no final da página, tem uma boa entrelinha. Eu tô aqui destroçando o livro enquanto mostro, mas enfim, é um livro bem confortável. Na verdade, o que eu não gosto muito de comprar livro usado é que você fica sem saber o que é um problema do livro e o que é um problema do antigo possuidor do livro, porque aqui, por exemplo, a minha capa está soltando e nem é um livro que foi muito manuseado. E aí eu não sei se o livro foi mal colado ou se quem leu antes de mim não cuidou dele como deveria. Ah, ele é preto aqui. Eu adoro quando o livro é preto aqui. Eu não sei porquê, eu só adoro. Bem, concluindo. É um livro bom se você gosta desse tipo de livro. Na verdade, eu acho que eu indico pra todo mundo só por ser uma obra do Chico Buarque. E pra conhecer a escrita do autor, esse é um livro bom. Enfim, se você gosta desse tipo de livro em que a história é meio confusa e você fica perdido no jogo de palavras e o personagem é um filho da puta, talvez você goste desse livro. Mas eu fiquei meio decepcionada. Principalmente com o final. O final é mais confuso ainda. Eu deveria esperar que o final fosse confuso, porque o livro inteiro é confuso, mas eu ainda estava com uma esperança de que o final fosse ser claro e não foi. Enfim, a minha opinião tá meio contraditória, porque eu tô dizendo que o livro é bom e eu não gostei dele, mas é porque o meu cérebro deve ter um bloqueio pra gostar de livro bom. Eu só gosto de livro bosta, romance de banca, quanto mais clichê, mais bosta, melhor. Mas enfim, é isso.